Olá. Então, fechou. Então, eu vim aqui para falar um pouco sobre o Scrum para vocês, que é baseado no livro Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Então, primeiro, assim, tipo, um disclaimer assim no começo. Esse aqui é um material incompleto, tá? Então, tipo, eu tô fazendo essa apresentação, né, tipo, principalmente aí para os mods, tipo, é, não é tudo isso, tipo, vai ter mais coisa depois, né? Mas aqui é só para ter uma introdução e a gente entender mais sobre o que é esse Scrum que a gente ouve falar em todo lugar. A segunda coisa é, tipo, eu li o livro, tá? Eu não coloquei tudo na prática ainda, então, tipo, nossa, deve ter muita coisa aqui que eu vou só falar porque eu li lá e fazia sentido, sabe? Então, eu tô repassando para vocês. E novidades nesse ciclo porque vão ter coisas relacionadas ao Scrum nesse próximo ciclo estratégico de projetos. Então, primeiro, né, tipo, só para não começar a apresentação já e dar informação sem saber o que é o Scrum. Ele é um método ágil de gestão de projetos, tipo, existem vários métodos ágeis, mas o Scrum acho que é um dos mais famosos, assim. E a principal ideia do Scrum é você ter um framework ou uma estrutura, que é só uma palavra bonitinha para estrutura. Eita, alguém tá comigo aqui. Você tem uma estrutura tipo que ajuda a deixar as coisas mais organizadas, assim. Então, tipo, PDCA, Scrum, próprias ferramentas como Matriz Gut, esse tipo de coisa, assim, tipo, cara, é literalmente para facilitar a vida na hora de fazer alguma coisa ali, né? Ele pode ser combinado com outros métodos também, mas aqui o foco é no Scrum mesmo. E o Scrum é, tipo, já assim, de antemão, ele é muito bom para cenários imprevisíveis e complexos, né? Tipo, projetos, assim. Então, tipo, você não sabe como o projeto vai ser, sabe? Ele é muito bom e vocês vão entendendo o porquê. Então, só dando um contexto, assim, da onde que o Scrum surgiu, foi por esse cara full pistola aqui, que é o Jeff Sutherland. Daí ele fez o livro e tal. Mas o Jeff Sutherland, ele tipo, o livro, assim, se tiver a oportunidade de ler, ele não é tão longo, assim, e é bem legal, assim, tipo, principalmente o começo. Ele surgiu a ideia, né, que ele começou a pensar com o FBI. O FBI queria mudar lá todo o sistema de informações deles, tudo mais, que era muito ruim, porque era tudo por papel, tipo, era tudo, ai, 3 vias de uma coisa, sabe? Tipo, muita burocracia envolvida, assim. E resumo da história, assim, né, para não enrolar tanto aqui. Tipo, era um projeto com muita complexidade, previsibilidade, eles gastaram, tipo, muito dinheiro por sei lá quantos anos, assim, e daí chegou o tal do Jeff Sutherland para gerenciar uma equipe e fazer funcionar. E, tipo, ele fez acontecer tudo, tipo, muitas das coisas que ele aplicou na época, ele criou o Scrum depois, né? E por que deu errado na época? Que é até uma coisa que a gente está muito acostumado, assim, porque é muito natural, assim. O método que eles mais usavam era método de cascata. Não sei se estão ligados, diagrama de Gantt, tipo, dá na mesma, assim. Que é basicamente, assim, você, tipo, ir pegar e falar assim, tá, para fazer essa etapa eu vou fazer isso, 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 isso. Você tenta destrinchar o máximo possível, fica um negócio muito lindo, assim. Só que o próprio Jeff, eu digo que ele é pistolaço, assim, porque, tipo, no começo do livro ele, tipo, ele fala muito mal desse método. Por quê? Porque pensa você tem um projeto imprevisível, complexo, difícil, que você não vai saber o que vai acontecer. E daí você vai lá e tenta prever tudo o que vai acontecer num método em cascata. Ele mesmo fala, tipo, é uma frase que eles colocam lá. Ah, planejar o combate é importante, mas assim que o primeiro tiro fosse disparado, o plano vira fumaça. Por quê? No momento que alguma coisa dá errado ali no método em cascata, tipo, se você for gerenciar um projeto desse jeito, cara, já era, tipo, já era teu planejamento, porque você tem que refazer tudo de novo. E daí imagina cada imprevisibilidade que acontece no projeto, tipo, vocês estão na Coen, vocês sabem que projetos têm muitas imprevisibilidades. Você vai lá e tem que mudar todo o planejamento de novo, só para tipo ter bonitinho assim, num diagrama gigante como esse aqui. Então o Scrum vem meio que para quebrar esse paradigma, digamos assim, né? Para você ter um método que você possa gerenciar projetos e ainda assim você ter um resultado muito bom. E daí, claro, né? Tipo, no começo do livro lá, o Jeff ele conta todas as experiências que ele teve, e daí coisas que ele foi tirando para criar o Scrum depois, tipo, enfim. Então essa parte a gente pula, né? Porque o objetivo aqui é tipo mostrar o método em si. Mas de novo, se vocês tiverem curiosidade, tipo, o começo do livro dele, tipo, sei lá, as primeiras 30 páginas, tipo, ele só fala de história assim e é legal entender de onde vem, sabe? Tipo, enfim, faz tudo muito sentido surgindo. Então aqui, propósito, qual que vai ser o propósito do Scrum, assim? Então o Scrum basicamente vai unir as equipes para grandes projetos, deixando tudo muito transparente, vocês vão ver que tem alguns pilares depois, assim, e para fazer entregas incrementais para atingir aquilo. Sei lá, eu estou colocando frases bonitas aqui no começo, eu prometo que tudo vai fazer mais sentido quando a gente for explicando certinho cada parte. Então, alguns pontos principais que eles colocam no livro, e eu coloquei exatamente como está no livro, assim, por isso que está escrito burrice aqui,
Planejar útil, seguir cegamente os planos é burrice, justamente por conta do diagrama de Gantt. Então, tipo, se você for tipo, seguir exatamente o que está daquele jeito, você vai ver que você não está sendo flexível com o teu projeto. Então, seria um projeto muito difícil, você não consegue se adaptar. Segunda coisa, inspeção e adaptação. Tipo, você vai o Scrum ele traz muitas ferramentas, rituais, tudo mais, de coisas para você inspecionar no teu projeto, como ele está andando e você mudar com base naquilo, sabe? Muitos métodos fazem isso também, como o PDCA, por exemplo. Mudar a morrer porque muitas empresas que ele mesmo cita lá no começo usavam outros jeitos, criticavam o Scrum no começo e elas não existem mais, assim. Eu errar rápido para melhorar, que eu acho que é uma frase que ela pega muito o Scrum, assim, porque a principal coisa desse método é tipo você agir o mais rápido possível para você já poder melhorar para o próximo ciclo, sabe? E aqui umas características da equipe que vai ter que compor ali na hora de fazer o Scrum. Você tem que ter um propósito coletivo muito claro, então tipo, entender por que você está fazendo as coisas, autonomia, então as equipes é legal porque a gente está dentro da Quen, a gente está num esquema de autogestão, então tipo fácil de entender assim, né? Tipo não ter que sempre estar seguindo alguém em ordens. E interfuncionalidade, porque as equipes elas têm que ser muito tipo multifuncionais, assim, de saber resolver tudo. Mas de novo, aqui é só uma introdução e mostrando bonitinho. Aqui é a parte que realmente vai interessar e eu vou falar com mais calma agora, porque é bastante informação. Então, esse é o Scrum. Eu dividi ele, tipo, pelo próprio livro, assim, tipo, em três coisas principais. Então, são os pilares, são os papéis e as pessoas, assim como aqui na Coen a gente tem papéis bem definidos, tudo mais. Dentro do Scrum também tem alguns papéis desses e rituais. Eu botei essa foto bem ritual sol aqui, mas enfim. Então, começando pelos pilares. Esses três pilares do Scrum. Então, transparência. Tipo, vocês vão ver que ali na hora que tem os eventos do Scrum, né, os rituais, tudo mais, assim, de coisas que você segue toda semana, ou todo mês, enfim. Uma das coisas que mais acontecem, sejam nos dailies ou coisas que vocês vão ver ali para frente, é a transparência. E isso é muito importante, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Inspeção, porque você sempre analisa o que você errou sem medo de ser transparente e realmente tipo, apontar erros e acertos de cada parte do projeto, para depois você poder mudar. E aqui vem justamente a adaptação. Você inspecionando e sabendo o que você errou, todo mundo sendo muito transparente um com o outro, você consegue adaptar aquilo que aconteceu no projeto e, enfim, melhorar. E eu vou dar um exemplo prático mais para frente, que eu acho que vai ficar mais claro com algumas coisas. Segunda coisa, equipe. Então, basicamente, a gente tem três papéis dentro do Scrum, que é o Product Owner, o time de desenvolvimento e o Scrum Master. Talvez isso é uma coisa que a gente ainda não tem, assim, tipo, especificamente falando para a Coen, né? Quem que seria cada pessoa, assim, tipo, tá, o time é os consultores, o Scrum é o mod, tipo, não sei, a gente vê isso mais para frente, assim, mas aqui apresentando o método em si, o primeiro deles vai ser o Product Owner, então, ou PO também chama em alguns lugares. É ele que faz o gerenciamento do backlog do produto. O que é um backlog do produto? É basicamente assim. Pensa que a gente tem que fazer, porque é o mesmo exemplo que eu uso depois. A gente tem que fazer um carro. Então, o backlog do produto do carro, que é o nosso projeto aqui, ele vai ser tudo que a gente vai ter que ter no carro, sabe? Então, um monte de listas que o cliente que está pedindo esse carro, que a gente vai desenvolver, quer. Então, o backlog do produto é isso. Sei lá, o cliente quer um carro com turbo, o cliente quer um carro com rádio e multimídia touchscreen. Ele quer sensor de ré e câmera de ré. Tudo isso são backlogs porque são coisas que a gente vai ter que fazer lá na frente. Então, quem vai manjar de tudo isso e vai. Aqui até poderia linkar um pouco com o comercial, né, dentro da Coin. Mas que vai falar com o cliente vai saber, tipo, putz, o cliente quer isso, 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 isso. Beleza. Então, tudo isso vai entrar no backlog do produto. O Product Owner também é quem vai fazer a priorização. Na hora que você for definir lá todas as estruturas dentro do Scrum, é ele que vai dizer, tipo, ó, cara, tipo, não adianta você desenvolver o sistema multimídia do seu carro, né, o rádio, se você não desenvolveu o carro ainda, por exemplo, né? Então, quem vai dizer tudo isso é sempre o Product Owner. E visibilidade e transparência do backlog. Então, seja o backlog do produto ou lá na frente o backlog da sprint, é ele que vai garantir que todo mundo da equipe que está executando ali o projeto está entendendo, tipo, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, né? Tipo, o propósito lá de novo, se vocês forem lembrar ali no começo, tipo, que a equipe tem que ter propósito coletivo do que está fazendo. Então, é essa pessoa aqui que vai trazer tudo isso, né? Tipo, vai mostrar assim, tipo, gente, ó, a gente tem que fazer, ó, agora a gente vai focar na central multimídia. Então, beleza. Então, tem que fazer esses pontos aqui que o cliente pediu, sabe?
Então, trazendo muita transparência e alinhamento para o projeto. A segunda coisa, o segundo papel dentro do Scrum vai ser o time de desenvolvimento. Então, normalmente são times auto-organizados, não tem um papel acima deles ou alguém que vai dizer exatamente o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, aliás. Multifuncionais, porque a ideia é que o time dentro do Scrum ele seja meio independente, assim, então, tipo, ele consiga fazer tudo o que ele precisa fazer. Então, se a tarefa deles é fazer lá a central multimídia do carro, tipo, eles não vão precisar ficar pedindo ajuda para outras pessoas, assim, é uma equipe que já manja de tudo. Não que todo mundo dentro da equipe tenha que saber fazer tudo, mas a equipe como um todo sabe o que fazer, sabe como fazer aquilo para atingir o objetivo do projeto. E eles são sempre os executores de uma versão pronta. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu mostrar ali dos rituais. Mas basicamente, tipo, cada parte do Scrum você meio que vai entregando partes do projeto, assim. Então, já tá com o teu carro pronto, você vai lá e faz o rádio. E daí o teu stakeholder, teu cliente, ele vai lá e vai falar assim: "Ah, beleza, gostei", ou muda isso aqui, sei lá. Então é essa galera aqui, é o time de desenvolvimento que vai atuar em cima e vai executar as tarefas para ter o projeto em si. E eles recomendam sempre tipo um time de 3 a 9 pessoas. Então, não adianta ser, sei lá, duas pessoas trabalhando, porque eu não lembro como que eles falam no livro, mas é tipo trava muito o trabalho, assim, e também não adianta ser mais de 9, porque daí você perde a organização do time, sabe? Então, de 3 a 9 pessoas, justamente para você ter momentos de compartilhamento, de transparência ali do projeto e ficar uma organização fluida, assim, uma comunicação fluida. E o terceiro papel, que aqui para os mods, principalmente, acho que se enquadraria mais, que é o Scrum Master. Então, o Scrum Master não é um gerente, não é um chefe, não é alguém que manda. Ele sim vai ter algumas responsabilidades, assim, mas algumas delas, né? Então, garantia de aplicação do Scrum. Então, o Scrum, assim, tipo, eu falando aqui, pode ser que fique claro, ou vocês tenham dúvidas, enfim, tipo, não tem problema. Mas realmente aplicar o Scrum na prática que acaba pegando mais, assim. Então, tipo, o Scrum Master, a ideia é que ele sempre vai estar de olho se a estrutura está seguindo aquilo que é do Scrum, sabe? A segunda coisa, é um servo líder. Então, ele tá ali para fazer junto, de novo. Ele não manda, ele não chega e fala assim: ah, Caio, então, ó, Caio, você vai fazer isso, isso, isso desse jeito porque eu tô te falando. Tipo, não, isso aqui não é o Scrum Master. Tipo, ele tá ali como orientação. Remoção de obstáculos também. Vai ficar mais claro de novo ali na frente dos rituais, mas todo dia nos dailies, quando você vai, você vê que tem algum problema no projeto, a ideia é que você sempre compartilhe com a equipe e o Scrum Master vai ser alguém que vai tentar remover esses obstáculos, seja de comunicação ou do projeto em si. Então ele realmente está ali como um guia, assim. E difusão do método para o time, porque, de novo, é fácil falar assim, ouvir o Scrum, falar, faz sentido, gostei, massa. Mas, tipo, na hora de aplicar mesmo, tem que ter alguém que entenda bem ali, e nesse caso é o Scrum Master, para garantir que, tipo, tá todo mundo seguindo, sabe? É, tipo, sei lá, não tô consigo pensar num exemplo agora, mas, tipo, todo mundo consegue cozinhar, assim, mas, tipo, é legal você ter alguém que manja mais de cozinha para ir te guiando ali, tipo, qual ingrediente colocar, como colocar. Então, tipo, a pessoa não necessariamente vai estar ali em cima de você fazendo tudo, né? Mas, então imaginem, tipo, o Léo aí, ajudando a gente a fazer um cookie. Não sei. Se Léo, se você está vendo esse vídeo, saudades. Mas, enfim. E o Scrum Master, ele vai agir muito com os outros dois papéis diretamente, assim, como ele está ali como líder, né? Então, aqui especificamente, o Scrum Master com o Product Owner, que é aquele que vai fazer todo o backlog do produto, normalmente vai estar em contato mais com o cliente, entendendo se tá, como que está acontecendo as coisas do projeto. Ele vai fazer o gerenciamento efetivo do backlog, então, tipo, tudo aquilo que o Product Owner falar assim, tipo, a gente tem que, para o carro aqui, tem que, a central multimídia tem que ser touch, beleza. Então, tipo, o Scrum Master que vai pegar, vai falar para o time, falar, gente, então, tem que fazer isso aqui, sabe, tipo, vai fazer essa comunicação. Comunicar visão, objetivo e itens do backlog, então, tudo aquilo que tem que fazer, por que está fazendo, né, tipo, visão, objetivo também, tipo, qual que é o objetivo daquele período de tempo que vocês estão trabalhando e facilitar os eventos Scrum, que é o próximo tópico ali, que são os rituais, né? Ou eventos Scrum, enfim. Rituais é uma palavra mais engraçada, assim. E o Scrum Master com o time, então ele vai incentivar o autogerenciamento, tipo, que o time consiga se fazer as coisas sozinho, sem ficar pedindo ajuda das outras pessoas. Remover os impedimentos, igual eu falei antes, então quando você está lá no daily, daí tem alguma coisa que é um problema, tipo, ele vai tentar remover esses impedimentos. Promover a aplicação do Scrum, então garantir que o time está seguindo as estruturas do Scrum, tudo mais.
e facilitar a transparência dos artefatos. Então, do projeto como um todo, assim, né? Então, ter ferramentas claras, todo mundo está sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, e, enfim. E por último, os rituais, assim, que talvez agora faça mais sentido as coisas, porque é difícil às vezes falar, tipo, dos papéis dentro do Scrum e não falar dos rituais, ou, tipo, vice-versa, assim. Então, alguma coisa acaba quebrando um pouco. Então, tipo, assim como, sei lá, a gente tem o A2 aqui na Quen, a gente também tem ritos, né? Rituais, enfim, hábitos que a gente tem, como o modo cuidar na reunião, ou a própria estrutura da reunião. E aqui no Scrum não é diferente, tipo, também vão ter rituais que eles servem justamente para criar uma rotina. Então, você criando essa rotina, você minimiza essa necessidade de reuniões que não estão dentro do Scrum. Porque a ideia do Scrum de ser ágil não é você ficar gastando muito tempo pensando, planejando, né? Igual seria lá no começo que eu falei, tipo, sei lá, num gerenciamento de projeto por cascata. A ideia aqui é realmente você fazer. Então, esses eventos Scrum, assim, eles são para facilitar isso mesmo, assim. Então, o mais famoso, assim, talvez você já tenha ouvido muito falar, é o sprint. Então, por isso que agora eu digo que algumas coisas talvez comecem a ficar um pouco mais visíveis, assim, tipo, o sprint ele vai ser um período fechado e bem definido. Tipo, normalmente eles falam de 2 a 4 semanas ali, e você vai tentar entregar uma parte do teu projeto como um todo ali, do teu produto final. Então, assim como eu dei o exemplo do carro lá, eu acho que até tá aqui na frente, pensa que o projeto é o carro, e daí você quer entregar, sei lá, tipo, você já fez várias partes do carro ali, e daí num certo sprint você define, junto com a tua equipe ali, que vocês vão focar só na central multimídia do carro. Então, essa é uma das partes legais do Scrum, assim, tipo, a sprint está aqui justamente para isso. Tipo, você dá um foco para cada curto período de tempo. E assim você consegue fazer a equipe inteira focar naquilo, você faz aquilo, você entrega, aquilo está funcionando, né? Que eles falam acho que aqui não tá, mas é tipo, tem que ser uma parte pronta do projeto. Então, tipo assim, se a gente fosse fazer lá a central multimídia aqui em um mês, né? Definiu lá 4 semanas de sprint. Daí, cara, isso aqui tem que estar pronto, daí o teu cliente ou o teu cliente final, ali não precisa ser um cliente, né? Ele vai olhar e vai falar, tipo, acho que tem que mudar isso aqui, sabe? Então, com isso você já consegue coletar feedback com essa entrega parcial do fim de cada sprint, e com isso você já consegue mudar para a próxima sprint. E de novo, os eventos do Scrum, eles vão ajudar para isso, vocês já vão ver também. Mas a sprint é uma das coisas mais importantes do Scrum, assim, tipo, é meio que básico, assim, entender o que é uma sprint, porque, cara, é uma das coisas mais fáceis de aplicar, assim, e, tipo, sei lá, é tão simples que eu acho engraçado até, assim. Porque, de novo, pensa que você está fazendo o carro, tipo, ao invés de, sei lá, você tem uma equipe lá que está fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, às vezes daí dá erro de alinhamento lá na frente, tipo, não. Você vai, você faz parte por parte, tipo, você faz parte entregável, aliás, pronta, partes prontas, né? Tipo, para você realmente conseguir ver o resultado daquilo e falar, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, e com isso você consegue seguir pro próximo, assim. Então, a sprint é realmente algo bem importante, assim, tipo, sei lá, se vocês tiverem dúvida do que é sprint, assim, tipo, perguntem, porque se tem uma coisa para tirar da apresentação é isso, assim, tipo, é a divisão do projeto Scrum em sprints e cada sprint vai ter backlogs bem definidos, assim. Então, a sprint, dentro dela, tipo, vão ter outras coisas que vão se ramificar, assim. Então, a primeira coisa delas vai ser o planejamento. O planejamento de como vai ser a sprint, né? Porque você não pode só chegar e assim, tipo, vamos focar na central multimídia, tá? Mas como que, tipo, chegou nesse resultado, né? Então, dentro da sprint, você vai definir o backlog da sprint. O backlog da sprint, tipo, lembra que eu falei lá antes, tipo, tem o backlog do produto. Então, tipo, o teu produto final vai ser o carro. Aí você vai ter vários backlogs. Tipo, você quer um carro rápido, você quer um carro que ele tenha central multimídia, que ele tenha turbo, sei lá. E daí na sprint você vai escolher algumas coisas para focar, sabe? Que fazem sentido você fazer naquele período de tempo que você definiu de 2 a 4 semanas. Aí com isso, ela vai ser feita junto com o time Scrum, então para todo mundo estar bem alinhado do que vai fazer, né? Tipo, não adianta, sei lá, uma pessoa só definir, depois o resto só, tipo, eita, eu tenho que fazer isso porque não faz sentido. E você baseia essa reunião principalmente nas duas perguntas. O que pode ser entregue na próxima sprint e como o trabalho será realizado. No começo, parece meio estranho, assim, tipo, mas depois, quando você já teve várias sprints de um projeto complexo e grande, tipo, no livro mesmo eles citam, assim, tipo, parece que a equipe vai ficando cada vez mais. Eu esqueci a expressão que eles usam, porque é bem estranha, tipo, uma máquina bem azeitada. Eles falam algo do tipo assim, porque, tipo, você vai pegando o jeito da coisa, sabe?
Então, você consegue entender o que deu errado na última sprint com a revisão, que é um dos eventos que a gente vai ver aqui também. E você consegue planejar uma próxima sprint, tipo, muito boa, assim, e que, tipo, faz sentido mesmo, sabe? Porque, sei lá, se você mexeu na central multimídia e deu tudo certo no último sprint, cara, sei lá, você pode focar agora no alto-falante, que era um outro backlog lá, e vocês vão focar e vai fazer aquilo ser entregue, sabe? Então, essas duas perguntinhas. Tende a ser uma reunião longa, assim, dependendo do tempo de duração da tua sprint, e daí a equipe toda vai planejar tudo o que vão fazer. Então, vai definir o objetivo da sprint, porque, de novo, tipo, cada sprint ela vai ter meio que um tema, assim, sabe? Então, por exemplo, no projeto que a gente está fazendo lá agora, assim, tipo, é um projeto de pesquisa, né? Tipo, agora voltando com o EN, assim, eu acho que não é nada confidencial, enfim. Tipo, cada sprint a gente está definindo um tema de pesquisa, assim, para ficar bem definido, sabe? Não ficar atirando para todo lado, assim, tipo, conseguir focar em realmente alguma coisa e ter um resultado daquilo. Então, tudo isso a gente definiu junto com a equipe e definiu o objetivo da sprint. Depois a gente vai ver o que a gente errou e, enfim. E foco coletivo também, porque vai estar todo mundo alinhado com aquilo, sabe? Por ter planejado aqui dessa definição. O segundo evento são os dailies. Tipo, talvez esse aqui seja o mais comum aqui dentro da Coin, assim. Não que necessariamente a gente use sempre desse jeito, assim, mas o daily vai ser uma reunião diária. Eu acho que tá no nome até, né? Assim, mas enfim. Claro, eu acho que cada projeto é um projeto, assim, mas tipo, normalmente diária para você ter o máximo de alinhamento possível. Ela tem essa regra de ser 15 minutos no máximo, e justamente para manter a objetividade, sabe? Tipo, você não ficar naquela reunião longa que você nem lembra mais o que vocês falaram lá no começo, né? Então, o Scrum defende muito mais do que ter uma reunião semanal para o projeto, você ter o daily. Então, você consegue alinhar todo dia e você consegue ter uma sincronização e planejamento entre a equipe, assim. E por causa dessas três perguntas, que são bem importantes. Que é basicamente assim. Então, vamos supor que a gente é uma equipe Scrum aqui, e daí a gente vai fazer o nosso daily. Então, vamos supor, eu vou começar aqui e eu vou falar, tá, o que eu fiz ontem. Então, isso traz aquela parte de transparência para a equipe, né, de todo mundo estar sendo bem sincero, tipo, isso é bem importante, de você estar sendo bem sincero o que você fez ontem ou na última vez, se foi segunda, né, e você trabalhou a última vez na sexta, mas enfim, desde o último daily, né. O que você vai fazer hoje? Então, o que você vai fazer hoje para alcançar o objetivo da sprint? Então, lá, a gente está focando em fazer lá o alto-falante agora do carro. O que eu vou fazer hoje para alcançar esse objetivo? Ah, hoje eu vou estudar sobre sistemas já comerciais, hoje eu vou fazer tal coisa, sabe? Então, isso também traz uma clareza para a equipe de qual backlog você vai pegar lá na ferramenta que vocês estão usando, não sei. Isso vai do jeito que cada um se organiza. E essa última aqui que vai entrar o Scrum Master depois quando o time responder. Se tem algum obstáculo que impeça a mim ou o time de alcançar a meta da sprint. Então, isso pode ser individual ou em grupo, porque, sei lá, vai que você já está mais avançado e você pesquisou lá sobre o alto-falante e você vê que, tipo, no carro não vai dar para aplicar aquilo. Então, isso pode ser um obstáculo. Então, cabe a você ser bem transparente na reunião de novo, né, um dos pilares, para que a equipe inteira saiba. Às vezes alguém vai saber responder, ou mesmo o Scrum Master vai tentar facilitar esse momento para você já conseguir tirar esse obstáculo, assim. Então, tipo, antes de ir pra revisão, tipo assim, só alguns pontos, assim, né? Tipo, vocês forem ver, são coisas bem simples, né? É, tipo, muito. O Scrum é muito baseado em comunicação, assim. Então, tipo, comunicação diária, beleza, ali todo dia, tipo. Né, tipo, mas é uma reunião que nem pesa, assim, tipo, cara, 10, 15 minutos do projeto lá que a gente tá agora, tipo, tá tendo reunião de 10, 15 minutos todo dia de manhã e, tipo, você não sente na agenda, assim, e é muito bom, sabe? Você consegue falar com o time todo dia e entender como que tá indo, sabe? É melhor do que, sei lá, tipo, você vai ver que uma coisa estava errada uma semana depois na reunião, assim, então a ideia do daily é justamente para isso, assim. Claro, o Scrum lá, tipo, quando eu falei antes, inspeção e adaptação, assim, você tem a revisão da sprint, então, obviamente, ela é no fim da sprint, você vai inspecionar todo o incremento, aquele produto entregável que você fez na sprint, e se for necessário, você pode adaptar o backlog do produto. E por que isso é importante, né? Tipo, o backlog do produto, de novo, é aquela lista de tudo que é necessário para desenvolver o produto, né? O projeto como um todo, assim. Então, adaptar porque às vezes, sei lá, passou um mês, você estava lá trabalhando. Vou mudar agora para não ficar falando só a mesma coisa. Na suspensão do carro e você viu que o cliente queria uma roda lá específica para o carro. E, tipo, por conta dessa suspensão, você não pode mais ter essa roda. Tipo, não tem problema você adaptar o backlog do produto, sabe?
Porque a parada no Scrum é justamente você ir errando e aprendendo a cada sprint, a cada dia mesmo, né? Então, é bem adaptável, assim. Então, isso é bem legal, assim, porque não deixa aquilo engessado, sabe? Então, muito massa. Tipo, é muito massa mesmo, assim. E normalmente é uma reunião que no livro eles recomendam você chamar os stakeholders, que é um nome chique para cliente ou, enfim, pessoa que vai receber o produto final. No nosso caso aqui da Coen, são os clientes mesmo, né? Justamente para você fazer essa entrega parcial, assim, e daí você também tem transparência com eles. Do que ficou pronto, o que não ficou pronto, o que foi planejado e não foi feito, o que foi planejado e não obteve o resultado que queria, ou o que obteve o resultado que queria, justamente porque assim você já consegue coletar feedback e uma própria reflexão da própria equipe, quanto do cliente também, né? Então, isso dá fornecimento de entradas para o próximo planejamento de sprint. Então, quando a gente for voltar ao ciclo lá no começo e for planejar a próxima sprint do que vai ser feito, às vezes tem alguma coisa que não deu tão certo, que podia ter sido feito de um jeito melhor, ou alguma coisa que, sei lá, não era o foco dessa sprint, mas pode ser o foco da próxima, sabe? Então, assim como a gente tem, sei lá, nas reuniões de círculo ali, modo revisar e modo sincronizar, pensa que o modo revisar, a gente revisa o que a gente fez justamente para a gente ver se tem tensões para a reunião. Então aqui não é diferente, sabe? Tipo, a gente revisa e fala, nossa, sei lá, a gente definiu a suspensão aqui do carro, mas nada a ver, tipo, esquecemos de ver como que seria a roda daí, né? Então isso pode ser uma entrada para o próximo sprint. E por último, retrospectiva. Tipo, essa aqui não é focada tanto na parte técnica, assim, é bem pessoas e relacionamentos, processos e ferramentas. Então, também é feito no final, é feito entre, tipo, você foi e fez a revisão da sprint aqui. Daí você vai ter o planejamento da próxima, né? Então é feito entre essas duas, assim. E é importante, assim, porque você consegue revisitar os processos e ferramentas que vocês usaram, sei lá, Pipefy, Trello, qualquer outro programa, assim, para pegar as informações. Você consegue ter feedbacks e melhorar para o próximo sprint. E pessoas e relacionamentos para ver se alguém podia trabalhar melhor, não pode. Tipo, o time é bem transparente com ele mesmo, assim. Então, isso é bem importante, assim. Porque, de novo, né, tipo, é a parada do Scrum, é você errar, seja na parte técnica aqui, ou seja na parte. Tudo bem, Sininho. Ou seja na parte de processos mesmo, sabe? De estrutura, de gestão, enfim. Então, é isso, assim. Tipo, se tem duas coisas que dá para tirar, assim, eu acho, do Scrum, assim, de maneira geral, seria, tipo, esse foco das sprints, que eu acho que é a parada mais simples e genial, assim, tipo, do método, que daí você foca cada vez a equipe em uma coisa e você consegue ter resultados muito bons. E isso de você sempre analisar o que foi feito para mudar para a próxima sprint. Assim você erra rápido e não fica repetindo um erro, sabe? E sem medo mesmo de ser transparente. Mas é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Não sei se tem dúvidas. Se tiverem dúvidas, quer dizer, Romano, para de gravar e é nóis.